Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, vamos iniciar este programa recitando, como de costume, as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hoje, 4 de agosto, celebramos o dia deste grande santo, São João Maria Vianney, o cura de Ars. Este santo nasceu na época da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ocorreu em 89 e ele nasceu em 1786. Ele era criancinha quando o rei Luís XVI foi executado, quando a rainha Antonieta também, quando se instalou o diretório, a convenção, quando resolveram instituir um Estado chamado laico, quando resolveram perseguir e fechar as igrejas e exterminar ou matar os padres, quando colocaram a guilhotina em Paris para matar sumariamente os que eram dissidentes da Revolução Francesa, inclusive o próprio Robespierre acabou sendo guilhotinado. Aquele período de terror horrível, foi nessa época que nasceu o nosso santo, São João Maria Vianney, que foi declarado padroeiro dos párocos. E o Papa Bento XVI, quando estava no seu pontificado, escolheu um ano para ano sacerdotal em memória a São João Maria Vianney. São João Maria Vianney morreu em 1859, né? E morreu extenuado, morreu com 74 anos, consumido de amor pelas almas da sua pequena aldeia de Ars. Mas, quando ele foi tentar estudar no seminário de Lyon, na França, ele foi demitido por incapacidade. Um padre o acompanhou, depois ele conseguiu ser admitido ao sacerdócio, mas sem permissão para ouvir confissões. Veja como era difícil para ele. De fato, ele se sentia muito despreparado, muito indigno, mas ele tinha um grande amor à Nossa Senhora e um grande amor à Santíssima Eucaristia. Ele dedicou a sua vida a converter a cidade, a pequeníssima aldeia de Ars, e para isso ele não se poupou, nem em orações, nem em mortificações, nem em visitas às famílias, nem em sermões, em pregações, nem se poupou em criar as associações ou confrarias que pudessem servir para ajudar as pessoas. De um modo particular, ele criou uma chamada Providência para ajudar as moças em perigo. Como é importante, né? Ele já vendo aquele reboliço da Revolução Francesa, ele imaginava como era importante cuidar das moças para que elas não fossem corrompidas. Ele fundou também 2 irmandades, a Irmandade do Rosário para as mulheres e a Irmandade do Santíssimo Sacramento para os homens. E a sua vida pastoral, cheia de amor, mas também com grande severidade,
se dedicou especialmente a lutar contra o trabalho nos dias santos. Se Santo Cura de Ars vivesse hoje, vendo tanta gente trabalhando no domingo à toa. Ele se dedicou de maneira árdua à santificação do dia do Senhor, a lutar contra a blasfêmia, não tomar o seu santo nome em vão, que era sinal de ateísmo prático, e a Revolução Francesa foi dominada por tal ateísmo, contra as tabernas, contra os bares, onde as pessoas se embriagavam, e contra os bailes, que, embora não fossem pecado, eram ocasiões de pecados contra a castidade. Os sermões deles não tinham a eloquência de um grande orador, mas tinham um grande amor. Falavam ao coração. A pureza dele brilhava nos olhos. E na confissão, ele era de tal modo agraciado por Deus que conseguia conhecer os corações. E a fama de santidade dele, que é diferente de cultura, a fama de santidade dele foi tão grande que aquela pequena aldeiazinha se tornou centro de peregrinação da Europa e também da América, de modo que as linhas de trem tiveram que reformular as viagens para os seus passageiros, porque sabiam que não podiam ir e voltar a Ars no mesmo dia e ser atendido em confissão por aquele pároco, que precisavam de enfrentar uma fila e gastar um tempo grande. Então tiveram que aumentar a validade dos bilhetes das passagens ferroviárias. Tudo isso este pequeno padre fez. E o que ele fez além disso? Diria Dom Manuel Pestana, ele não fez nada demais, ele levou Deus a sério. Santo é aquele que leva a Deus a sério. E como este pequeno padre diocesano, padre sem muita cultura, mas com grande esforço, o que ele podia fazer para estudar, ele fazia. Se não adquiria mais, era por incapacidade, mas não por falta de vontade. Este pequeno padre conseguiu revolucionar, naquela época, a França secularizada pela Revolução Francesa. Este pequeno pároco passava horas e horas no confessionário. Ele era afligido até fisicamente pelo demônio. O demônio não queria deixá-lo dormir. Mas quando ele sofria uma diabrura, uma dessas aflições por causa do demônio, ele ficava contente, porque sabia que no dia seguinte vinha um peixe grande na sua rede, ou seja, estava a caminho de Ars algum pecador endurecido que não se confessava há muitos anos e queria ir ao confessionário dele para se reconciliar com Deus. E ele recebia esses pecadores com uma solicitude imensa. Ele dava à Eucaristia o valor que ela tem, ou seja, infinito. E ele reconhecia o seu nada diante de Deus, mas ao mesmo tempo a grandeza do sacerdócio que ele era indigno de exercer. Só para vocês entenderem um pouquinho desta figura de Santo Cura de Ars, que celebramos hoje, e por isso hoje também se diz que é o dia do Padre, leiamos aqui de maneira bem espontânea alguns pensamentos dele, tá? Sabemos, pela fé, que Deus está ali no sacrário. Abrimos-lhe o nosso coração e sentimos-nos felizes por sermos admitidos à sua presença. É a melhor maneira de rezar. Conta-se que certa vez, num sermão, ele apontou para o sacrário e disse: "Ele está ali, ele está ali." E começou a chorar. E o povo também começou a chorar. E ele não conseguiu mais continuar, nem precisava. Não temos necessidade de falar muito para rezar bem. Sabemos que o bom Deus está aí. Esta é a melhor oração. Eu não lhe digo nada, eu olho para ele e ele olha para mim. Como é bonito, meus filhos, como é bonito. A oração não é outra coisa senão uma união com Deus. Nessa união íntima, Deus e a alma são como dois pedaços de cera fundidos. Não se pode mais separá-los. É uma coisa bem bela essa união de Deus com sua criaturinha.
É uma felicidade que não se pode compreender. Nosso coração pequeno é dilatado pela oração. A oração é como mel, adoça a alma. A oração é para nossa alma o que a chuva é para a terra. Podes adubar uma terra quanto quiserdes, mas se falta a chuva, tudo o que fizerdes não servirá para nada. Não é para as orações longas, nem para as belas que o bom Deus olha, mas para as que se fazem do fundo do coração. Do fundo do coração. Saí da oração com uma doçura tão saborosa como o suco que se desprende de uma uva bem madurinha. O amor de Deus é como uma montanha de misericórdia, diante da qual nossas faltas são como grãos de areia. Isso ele podia dizer porque era confessor e sentia alegria ao poder absolver. O amor de Deus é como o sol, sendo a gente as flores que ele torna belas e brilhantes. O amor de Deus é como a água, na qual somos os peixes. Fora não se pode viver. No céu, o amor de Deus transbordará e inundará tudo. O amor, estaremos embriagados dele. Afogar-nos-emos perdidos nesse oceano do amor divino. Devemos procurar nadar no mar, de alma aberta para as ondas imensas do amor de Deus. Na comunhão, agora ele fala do sacramento da comunhão eucarística, a alma se banha no amor de Deus. A comunhão é para a alma como um sopro de fole, num fogo que começa a apagar-se. Mas onde há amor, há ainda muita brasa. Sopra-se e o fogo reanima. Não deixem de comungar. E não se contentem com a comunhão espiritual. Procurem a comunhão sacramental. Quando o coração é puro, não pode deixar de amar, porque encontrou a fonte do amor, que é Deus. O bom Deus é a alegria de quem o ama. O homem é um pobre coitado, que tem necessidade de tudo pedir a Deus. O bom Deus gosta de ser importunado. Lembremos a parábola do juiz iníquo e da viúva importuna. Lembremos a parábola do amigo incômodo. São parábolas para ilustrar a necessidade de orar sem cessar e sem esmorecer. Cada vez que virdes um sacerdote, pensai em Jesus. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Esta é a frase que está escrita aqui. É algo tão imenso que, se ele mesmo o compreendesse, morreria. Deus lhe obedece. Ele diz 2 palavras que nosso Senhor desce dos céus. Aos anjos esse poder não foi dado. Um anjo não pode celebrar a missa, nem pode absolver pecados. Mas o padre pode. Quando o padre diz, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, o pão se converte no corpo de Cristo e o vinho se converte no sangue de Cristo, corpo e sangue estes oferecidos pela nossa salvação. São João Maria Vianney estava consciente da grandeza do sacerdócio que ele era indigno de exercer. Se eu me encontrasse com um sacerdote e com um anjo, saudaria primeiro o sacerdote, depois o anjo. Se não tivéssemos o sacerdote, de nada nos valeria a paixão e a morte de Jesus. Para que serviria um baú cheio de joias, de ouro, se não houvesse alguém para abri-lo? O sacerdote é quem tem a chave dos tesouros celestes. Como é bonito ter sacerdotes. Temos tantos em abundância na nossa diocese de Anápolis. Rezemos por eles. E onde não há, rezemos para que haja,
e que haja sacerdotes santos. Quem é que faz Jesus descer nas cândidas hóstias? Quem é que coloca Jesus em nossos sacrários? Quem é que dá Jesus às nossas almas? Quem é que purifica os nossos corações para que possamos receber Jesus? O sacerdote. Só o sacerdote. Um bom pastor. Um pastor segundo o coração de Deus. Eis o maior tesouro que Deus pode conceder a uma paróquia. Se você não tem esse tesouro, peça. Se tem, agradeça. E peça a Deus que este seu pároco se torne cada vez mais santo, porque a santidade dele vai redundar no benefício e na salvação de todos os seus paroquianos. A misericórdia do Senhor é como uma torrente transbordante que arrasta tudo à sua passagem. Santa Faustina diria que é como uma fornalha, onde nosso Senhor queima todos os nossos pecados. Tal como uma vela acesa que se consumiu ao queimar, os pecados absolvidos não existem mais, aniquilam-se. Isso ele falava porque ele era confessor. O bom Deus consegue mais depressa perdoar um pecador arrependido que uma mãe em libertar seu filho do fogo. Veja como é apressada a misericórdia de Deus. O bom Deus, quando o Padre dá absolvição, joga nossos pecados para trás de seus ombros, isto é, os esquece e nunca mais aparecerão. Para receber o sacramento da penitência, 3 coisas são necessárias: a fé, que nos revela Deus presente no Padre, a esperança, que nos faz crer que Deus nos dará a graça do perdão, e a caridade, que nos leva a amar a Deus e o põe no coração o remorso de o haver ofendido. Fé, esperança e caridade, para ser absolvido dos pecados. É necessário consumir mais tempo na contrição do que no exame de consciência. Isso vale para todos nós, que ficamos muitas vezes tentando descobrir que pecados que eu cometi, gastando tempo neste exame e depois gastando quase nada de tempo em arrepender-se dos pecados encontrados. O bom Deus tudo sabe. Para começar, ele sabe que depois de você se confessar, você pecará de novo. E mesmo assim lhe perdoa. Que o amor do nosso Deus, que amor o do nosso Deus, que chega a esquecer o futuro para nos perdoar. Como Deus é bom para suportar minhas grandes misérias. Ele próprio tinha pedido a graça de conhecer a si mesmo. Pediu e obteve, mas depois quase entrou em pânico. Ele falava pouco e somente por meio de acenos. Confidenciou a uma senhora: minha filha, não peças a Deus o conhecimento completo de tua miséria. Eu pedi uma vez e o consegui. Se Deus não me tivesse sustentado, teria caído imediatamente no desespero. A Catarina de Lassagne, uma paroquiana de Ars, disse-ele: pedi a Deus para conhecer a minha miséria. Conhecia, e fiquei tão oprimido que lhe pedi que diminuísse a aflição que eu experimentava. Tinha a impressão de que não conseguiria suportar essa aflição. A outro, fiquei de tal modo espantado, quando tomei conhecimento da minha miséria, que implorei imediatamente a graça de esquecê-la. Deus me atendeu, mas deixou-me suficiente lucidez sobre o nada que sou, de modo a fazer-me entender que não presto para nada. Olha o que o santo cura de Ars entendeu de si mesmo. Como é ridículo nós nos orgulharmos. Se um santo como esse entendeu que não prestava para nada, e nós? Como é descabido o pecado de orgulho. Se compreendêssemos bem nossa felicidade, quase poderíamos dizer que somos mais felizes que os santos do céu. Eles vivem dos seus rendimentos, não podem mais ganhar.
ao passo que nós podemos aumentar a cada instante o nosso tesouro. Vocês sabiam que no céu você não pode pecar, o que é maravilhoso, mas também não pode mais adquirir méritos. O tempo de merecer é aqui. É só aqui que você pode adquirir graças. No purgatório, você desconta os débitos, mas não merece. Por isso, as almas não podem rezar por si mesmas. Nós podemos rezar por elas. No inferno não há mais merecimentos, porque não há caridade, há só ódio e separação de Deus. Aqui, neste tempo tão precioso e tão curto, é que nós podemos amar a Deus ao obter um aumento de graça e a glória eterna. É aqui, gente, nesse tempo fugidio que está passando e que muitos desprezam, é que nós podemos aumentar tesouros. Que coisa maravilhosa a percepção de São João Maria Vianney. Todos os santos têm uma grande devoção a Nossa Senhora. Graça alguma vem do céu sem passar pelas mãos dela. É a doutrina da mediação universal, doutrina comum que ainda não foi definida como dogma de fé. Eu a amei antes mesmo de conhecê-la. É a minha mais antiga afeição. O coração de Maria é tão terno para nós que o de todas as mães reunidas não passa de uma pedra de gelo perto do seu. Pedra de gelo, coração tão terno e ardente de uma mãe perto do coração de Maria. Olha, por onde passam os santos, Deus passa com eles. Os exemplos são a pregação dos santos. Todas as obras reunidas não equivalem ao sacrifício da missa, porque são obras de homens, e a missa é obra de Deus. O martírio não é nada em comparação, é o sacrifício que o homem faz a Deus de sua vida. A missa é o sacrifício que Deus fez ao homem do seu corpo e do seu sangue. A Santa Missa é o sacrifício incruento, ou seja, sem derramamento de sangue, do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, em memória do sacrifício da cruz. Na missa é o próprio Jesus que se entrega e se oferece por nós. Portanto, a missa vale mais do que qualquer martírio. Faltar à missa, meu Deus, alguém já pensou em cometer esse pecado? E se já cometeu, já pensou em pedir perdão chorando e pedir a Jesus para morrer antes de cometê-lo novamente? É necessário fazer todo o bem que pudermos a todo mundo, mas não esperar recompensa, senão de Deus. Se pudéssemos conversar com os anjos, eles certamente nos diriam que sua felicidade é amarem a Deus e viverem sempre garantidos pelo seu amor. Ó minha alma, que tamanha é a tua felicidade, que sublime a tua grandeza, nutrida por um Deus, regada pelo sangue de um Deus. Que alegria para um cristão consciente da fé. Ele sabe que ao sair da missa leva todo o céu no coração. Todo o céu está presente dentro em mim, envolvendo-me na vida e no calor. Isso cada cristão pode dizer ao sair da missa, tendo comungado nosso Senhor. Olhem, seus filhos se lembrarão mais do que vocês tiverem dito do que daquilo... Olhem, seus filhos se lembrarão mais do que vocês tiverem sido do que daquilo que tiverem dito. Ser vale mais do que dizer. Se sentes o gelo no teu coração, vai aquecer-te junto àquele que é o fogo de amor, visitar o Santíssimo Sacramento. Ele entendia isso. Quantos de nós não entende, mesmo entre nós, padres? Se você tem muito, dê muito. Se tem pouco, dê pouco. Mas faça-o de bom coração e com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Jamais vi alguém arruinar-se praticando boas obras. Não devemos ter medo de dar.
Devemos ter medo de não dar. O meu segredo é bem simples, é dar tudo e nada a guardar. Estou muito satisfeito, já não tenho nada de meu, o bom Deus pode chamar-me quanto quiser. Se você fez esta consagração à Nossa Senhora na qualidade de escravo, você pode dizer isso de maneira mais simples ainda, né? Eu dei tudo a Deus, dei tudo ao seu Filho Jesus pelas mãos de Maria. Eu me dei a ele totalmente pelas mãos dela na qualidade de escravo. Portanto, não preciso me preocupar com os meus bens como os milionários se preocupam. Sou um milionário despreocupado, porque o meu tesouro está num bom banco, que é a Maria Santíssima. Atos de amor do Santo Cura de Ars. Eu vos amo, ó Deus, e meu único desejo é vos amar até o último suspiro de minha vida. Eu vos amo, ó Deus, infinitamente amável, e prefiro morrer vos amando que viver um único instante sem vos amar. Eu vos amo, ó meu Deus, e meu desejo do céu é porque quero viver a felicidade de vos amar perfeitamente. Eu vos amo, ó meu Deus, e não compreendo o inferno senão enquanto a impossibilidade de ter a doce consolação de vos amar. Ó meu Deus, se meus lábios não podem a todo momento dizer que eu vos amo, eu quero que o meu coração o faça todas as vezes que respiro. Concedei-me a graça de enfrentar o sofrimento sempre vos amando e de expirar um dia sentindo que eu vos amo. E quanto mais se aproxime minha morte, mais aumente e se aperfeiçoe o meu amor por vós. Amém. Bonito não é apenas viver com amor, mas morrer de amor. Assim morreu nosso Senhor na cruz. Assim morreu Nossa Senhora, se é que ela morreu, eu acredito que sim, porque isso não foi definido como dogma. Ela terminou o curso de sua vida terrestre e foi elevada em corpo e alma à glória celeste. Mas eu acredito que ela tenha querido morrer para ser em tudo igual a seu filho. E morrer de amor. Se nós pudéssemos nos consumir de amor e morrer de amor, de modo que não precisássemos de uma doença especial para nos arrancar deste vale de lágrimas, os santos entenderam isso tão bem, não é? Lá no Oratório São José, da sede do Provida de Anápolis, eu peço ao padroeiro São José que me conceda anjos para cuidar daquela casa. Pessoas semelhantes aos anjos para guardar os bebês e as mães. E a mim, a mesma pureza angélica com que ele, São José, cuidou de Nossa Senhora e do menino Jesus. A minha pureza, queridos irmãos, não pode ficar abaixo da dos anjos, porque os anjos não celebram a missa e eu, padre, celebro. A minha pureza tem que ser a mesma da vítima que eu ofereço, que é Jesus. E eu pergunto, quando que eu vou me igualar a Jesus em pureza? É impossível, mas eu sempre tenho que tender a isso. Não posso deixar de perseguir este ideal. Imagine você que está me ouvindo, como é grande o sacerdócio, como é tremendo o dever de exercer o sacerdócio e como será severo o nosso julgamento. Os julgamentos de nós, padres, têm um peso muito maior do que um pecado cometido pelos leigos. Nós temos uma vocação especial à santidade. Rezem muito por nós, porque nós não estamos à altura, nunca estaremos do ministério que exercemos, mas temos que fazer tudo para nos aproximar dele ao máximo. Muito bem, vamos terminar dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, São Luís Maria Guignon de Montfort, Santa Gênia Beretta Mola, São João Maria Vianney, o cura de Ars, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.